Momento de reflexão e paz. Muito obrigado, vocês ouvintes da Salmos FM, né? 102,1. Chegamos então na mensagem do dia. A palavra de Deus ela é rica, né? Ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela é eficaz. Ela nos instrui, nos ensina. Ela nos conforta. Ela nos faz crer, né, que nós temos uma esperança. E essa esperança é Cristo, que desde o início de Gênesis até Apocalipse é o ponto central da Bíblia. Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia que o Senhor teve por cada um de nós. E por meio dessa palavra queremos levar as pessoas a tua santa palavra. Mas não queremos levar a essas pessoas doutrinas ou somente a letra. Queremos que essas pessoas e que esses ouvintes toquem no Senhor. Que por meio da palavra que eles possam ver Deus, que eles possam tocar em Deus e que eles possam receber Deus em seu espírito. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. A tua palavra nos diz que antes de tudo que haja oração, súplica e intercessão. Por isso oramos ao Senhor para que o Senhor possa estar encabeçando toda essa mensagem, que eu possa desaparecer e que o Senhor possa falar por meio do vaso, no qual desde já agradecemos ao Senhor pela sua grande e infinita misericórdia. Por isso fala nos nossos corações nessa manhã. Meus queridos ouvintes, vamos dar início então à mensagem. Essa mensagem tem como tema Vida para Todos, né? Que é de fato já o nome, né, da nossa programação. Então vamos iniciar essa mensagem. Eu queria logo de antemão falar aos nossos ouvintes que essas mensagens que vamos ministrar são palavras de vida, são mensagens onde leva os ouvintes a ter um conhecimento adequado sobre a palavra de Deus. Então, vocês ouvintes podem pegar sua Bíblia e abrir no primeiro livro, né? O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o início de todas as coisas. E como não poderia ser diferente, o início de todas as coisas é a vida. E muitos perguntam assim, né, entre si: e o que é a vida? De fato, o que é vida, né? Ou o que é a vida? A vida é Deus, né? Deus é vida. O Senhor é a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que em João 3,16 é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna. Então o grande objetivo de Deus é levar vida para todos. Ele falou que não vinha para condenar o homem, mas sim para salvá-lo, para levá-lo à eternidade.
Mas o livro de Gênesis, muitas vezes, no capítulo 1, muitos têm uma compreensão de que Gênesis 1 fala sobre a criação de Deus, né? Mas se nós pudermos tocar na palavra, nós vamos compreender que Gênesis 1 fala sobre vida. Em Gênesis 1:12, o Senhor fala: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom o terceiro dia. Antes de mais nada, eu queria dizer aos nossos ouvintes que o capítulo 1 de Gênesis fala sobre várias criações de Deus e vários tipos diferentes de vida. E nós classificamos ele em dois grupos. Um grupo de 3 e um grupo de 5. O grupo de 3 está no Gênesis 1:12, onde fala que produziu relva, ervas e árvores. E o que é a relva? A relva, na verdade, é a vida mais rudimentar. A vida mais rudimentar, uma vida de estado de consciência, que não tem assim um estado de consciência boa, né? A vida vegetal é bem rudimentar. Ela não tem nenhum estado de consciência e ela veio existir no terceiro dia. O que é a relva? A relva, na verdade, é o capim, né? Aquele pasto verdejante, você vê aquele capim, né? Isso aí é relva, é uma relva. Então ela não tem muita expressão, né? Então ela é a vida mais rudimentar, ou seja, o menor tipo de vida que Deus criou, ali em Gênesis 1, é a relva. Mas o Senhor avançou para um outro nível de vida que é rudimentar, porém superior à vida da relva, que é uma outra vida, que é uma vida mais evoluída, que é a vida das ervas. Por que a vida da erva é mais evoluída? Porque as ervas, ela produz semente, né? E essa semente ela produz para o alimento do homem. Então ela já é uma vida que já tem uma diferença, já é mais diferenciada do que a vida da relva. Mas existe uma outra vida nesse grupo que é superior à vida da erva e da relva, que são as árvores. Nós já percebemos, né? Todos nós percebemos que a árvore, ela é bem maior, né? Se você vê uma jaqueira, né? Uma mangueira, então são bem maiores e tem uma vida superior tanto da relva como das ervas. Elas dão fruto, né? Dão semente, tudo segundo a sua espécie, como diz em Gênesis 1:12. Mas isso aí é uma vida no estado rudimentar. Ela não tem consciência, ela não pensa. Se você tentar falar com uma árvore, né, ou com uma relva ou a erva, você não vai conseguir falar, porque ela não tem nenhum estado de consciência. É uma vida bem rudimentar, bem simples. Mas esses aí são um grupo, né, de 3 vidas: a relva, ervas e árvores. Mas no versículo 20, o Senhor avançou na vida.
O Senhor, no versículo 20, disse: E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Então aí agora nós vemos mais dois tipos de seres viventes: os peixes e as aves, ou seja, os pássaros. O peixe, ele já é mais evoluído. A vida evoluiu. Depois da árvore, que é a evolução maior do que a erva e do que a relva, o peixe agora tem uma vida bem superior, né? O peixe, se você for ver, ele tem um estado de consciência, mas bem menor. Por que ele tem um estado de consciência, mas o estado de consciência dele é bem rudimentar? Se você fizer uma experiência, acho que muitos de nós já fizemos isso. Você pegar assim, né? Eu mesmo, quando era menino, eu pegava assim um pão assim, Thiago, aí jogava assim no rio, né? Lá do derba. Então vinha aqueles peixes, vinha, né? Aqueles cardumes para comer. Mas quando a gente estava de junto, eles não vinham. Aí quando eu me afastava, aí você vinha tudo assim para se alimentar. Então ele tem um estado de consciência, mas é bem fraquinho, bem rudimentar, né? Então o peixe, ele já é mais evoluído do que a erva e a relva, né? E também as árvores. E a vida também evoluiu, porque se você perceber, os peixes já têm olhos, né? Já tem olhos, não tem pescoço, né? Então não tem muita aparência com o homem, mas já formou os olhos, já tem um pouco de aparência com o homem, uma vida mais evoluída, mas ainda é a vida de consciência, de estado de consciência bem mais fraco. Mas o Senhor avançou, ele não só produziu cardumes e seres viventes, mas também as aves que voam, né? Acima da terra e no firmamento do céu. E agora passamos para um outro estágio. As aves, né? As aves do céu, elas já têm um estado de consciência já mais elevado do que a dos peixes. Ela evoluiu ao ponto que ela pode transpassar e subir aos céus. Isso, se você perceber, agora mudou. O peixe, ele não tem pescoço, né? Já as aves têm. Já tem uma característica mais parecida com a evolução máxima, que é o homem. Nós temos pescoço, né? Então já apareceu um pescoço. Senhor Jesus, isso é a evolução da vida na criação de Deus. Então as aves ali já têm olhos, já têm pescoço, já têm pés, né? Já têm asas para voar. Senhor Jesus, criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente. Você vê tantos cardumes, né? E tantas aves, e tudo segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. E isso foi manhã, tarde, o quinto dia. Nós vemos aí que o estágio evoluiu, né? Depois das três
vidas bem rudimentar. Os ouvintes podem relembrar conosco, né? Que são a relva, as ervas e as árvores. E depois o Senhor evoluiu. O Senhor evoluiu para os peixes. E, consequentemente, depois o Senhor evoluiu para as aves do céu. Já no versículo 24, o Senhor disse: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Então agora nós evoluímos de novo na vida de Deus. Deus agora passou na sua criação um estágio mais elevado. O Senhor agora, no versículo 24, Ele produziu seres viventes, segundo a sua espécie. Então você percebe que agora nós estamos em outro grupo de vida. Nós estamos num grupo de vida onde a vida é mais evoluída, muito mais evoluída. Agora nós estamos no grupo dos animais domésticos e dos animais selváticos e dos répteis. Se você perceber, você vai ver que o animal doméstico, ele já evoluiu. O estado de consciência dele é bem maior. O animal doméstico, como um gato, né, um cachorro, ele já tem uma aparência bem maior. Ele evoluiu na sua consciência. O estado de consciência deles tem muitos, né? Quantos cães, né, nós temos que são tão inteligentes, né? Tão inteligentes. Nós temos aí até um macaco, né? Como é inteligente. Então o estado de consciência, ela aumentou, ela evoluiu. E o que dizer aos animais selváticos, né? O leão. Como você olha, se você parar e olhar bem assim para o leão, você vê que a aparência mudou. Não é mais a relva, nem as aves do céu, mas você percebe que a aparência da evolução até chegar à evolução máxima, que é o homem, mudou. O leão já se parece mais, bem mais, Senhor Jesus. Então isso é a evolução da vida que Deus criou. Gênesis não é só a criação da terra, né, dos astros, mas é vida. Eu não gosto muito de falar de Gênesis 1 sobre criação, mas falo mais sobre a vida de Deus. Deus, ele é vida. E o que sai de Deus só produz vida, né? Só produz vida. Deus falou: haja luz, e houve luz. Senhor Jesus. Isso mostra que a luz, ela não foi criada. O Senhor não falou: vou criar a luz, né? Ele falou: haja luz, e houve luz. Porque a luz, ela já existe. Ela já existia. Por quê? Porque Deus é a luz. Deus é luz. Mas esses seres precisavam ser criados para encher a terra e multiplicar. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, no versículo 21, e todos os seres viventes. Como Deus é tremendo, irmãos. Como Deus é um Deus de vida. Como Deus é amor, né? Mas o Senhor, Ele evoluiu mais ainda na sua criação na vida na terra.
Depois de o Senhor fazer os animais selvagens, segundo as suas espécies, no versículo 25, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, viu Deus que isso era bom. Mas, no versículo 26, irmãos, do sexto dia, aconteceu algo tremendo. Deus, na verdade, o Deus triuno, ele fez uma conferência. Aí você assim, poxa, uma conferência? Verdade. Tiveram uma comunhão. E o Deus triuno, no qual nós confiamos e cremos, ele disse, façamos. Ele não disse, eu vou fazer, né, Tiago? Ele falou, façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem ali domínio sobre os peixes do mar. Olha, tá vendo? Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Daí agora Deus, ele criou a vida mais elevada com seu estado de consciência. Deus criou o homem. Isso mesmo, você ouvinte, Deus lhe criou. Criou eu, criou você, criou a cada um de nós com um estado de consciência mais elevado. Nós somos mais evoluídos, né? A própria ciência prova isso. Mesmo depois de 6.000 anos, não existe outra vida na Terra que supere o homem. E Deus então criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E no versículo 28, interessante que o Senhor fala, então Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. E no versículo 29 o Senhor falou que eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores e que há fruto que dê semente, servosão para mantimento. Então aquela vida bem rudimentar que nós no início da mensagem falamos, da erva e das árvores, elas tiveram um objetivo. Deus, como criou, o objetivo era para servir como alimento para o homem. E a relva, que é a vida a mais rudimentar, né? O que fazer com ela? Já que todas as ervas, né, e todas as árvores são para mantimento do homem. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se rasteja sobre a terra, tenha dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Se você olhar o boi, né? A vaca, né? Se alimenta de quê? De capim. É a relva. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Deus, ele é soberano. Toda a criação de Deus tem um objetivo. E o homem é a criação de Deus mais elevada. E viu Deus que tudo o que fizera era bom, e foi tarde, e amanhã, o sexto dia. Mas, irmãos, precisamos entender uma coisa também.
Deus não parou. Deus é um Deus de evolução. Deus é maravilhoso. Deus ele é tão maravilhoso que ele não se contentou, que o homem fosse criado e ali na criação parasse de evoluir. Deus ele evoluiu com o homem com um sopro de vida na sua criação. E o que é esse sopro de vida? É a vida humana. A vida humana é uma vida inicial. Deus deu sopro de vida para que o homem iniciasse a vida na terra. Mas Deus ele não estava satisfeito. Deus queria que o homem ele tivesse uma vida e que se essa vida fosse semelhante à vida de Deus. Assim como Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e temos sim a semelhança da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, Deus agora queria também que nós fôssemos eternos. A vida do sopro de vida lá em Gênesis é uma vida inicial, mas não é a vida eterna. Mas o Senhor foi adiante. Deus agora tinha um objetivo de levar o homem a se alimentar da vida. E aí mesmo em Gênesis, o Senhor colocou o homem diante do jardim. E nesse jardim existia várias árvores. Várias árvores foram criadas para quê? Para o mantimento do homem. Para que o homem pudesse se alimentar. Então vamos ler Gênesis 1, 29, ele fala: E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e amanhã, o sexto dia. Então Deus, ele produziu o alimento para o homem, para que ele pudesse alimentar o seu corpo físico, que é referente à vida que ele recebeu como fôlego de vida, para o mantimento do seu corpo físico. Mas Deus queria algo mais. Deus queria que o homem se alimentasse da vida. Deus queria que o homem tivesse vida eterna. Então o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para se alimentar da árvore da vida. Eis que o Senhor colocou o homem diante da árvore da vida, e também ali tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, infelizmente, como todos nós, filhos de Deus, sabemos, ele caiu. Ele, em vez de se alimentar da árvore da vida, ele passou a alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem se alimentasse da árvore da vida, o homem seria eternamente. O homem, ele se alimentaria da árvore da vida, e proporcionalmente, dia após dia, essa vida ia crescendo interiormente.
a vida de Deus, a vida eterna. Mas Satanás, como ele é muito sagaz, ele, sabendo do plano e do propósito de Deus para com o homem, ele infelizmente ludibriou Eva e consequentemente Adão, no qual se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E consequentemente entrou o quê? Entrou a morte. Mas eu faço pergunta aos ouvintes: o homem morreu? Adão morreu depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fisicamente não. Mas a morte é espiritual. O plano eterno de Deus naquele momento estava momentaneamente interrompido pelo homem ter se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, irmãos, tipifica Satanás. E a árvore da vida tipifica o próprio Deus. O próprio Deus, por meio do seu Filho, onde estava ali disponível a Adão, para que o próprio homem, Adão, se alimentasse. Mas infelizmente o homem caiu. E com a sua queda, o homem passou a tornar-se mortal. Hoje todos nós nascemos e sabemos que do pó vamos voltar. Por quê? Por causa da queda do homem, por ele não ter se alimentado da árvore da vida. Toda a Bíblia é um livro de vida, irmãos. A vida está em Gênesis e a vida se segue pelo rio da água da vida até Apocalipse. Nunca esqueçam disso. O plano central, o ponto central da Bíblia é a vida. O objetivo de Deus é a vida. A vida eterna para ser infundida para o homem. Logo depois sabemos que Deus ele veio com um plano de redenção. Ele veio redimir o homem dessa queda lá em Adão. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira, como se fala, amou o mundo, não é o mundo esse exterior que nós vemos, mas é o mundo da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não fique na morte lá em Adão, mas que ele possa de novo ter a oportunidade de ter a vida eterna. Então agora todos aqueles que crê em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, automaticamente você recebe a vida eterna. Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância que o Senhor mostra não é uma vida que você tem uma regalia, ou uma vida que você tem muitas prosperidades na terra. Não, não é isso. Não é isso. Isso é bom, não é nada contra, irmãos. Mas precisamos tocar em Deus. Precisamos tocar no objetivo de Deus. Essa vida em abundância é a vida que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. É a vida eterna. É a vida que subjuga a morte. É a vida que subjuga as trevas de Satanás. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toda a Bíblia foi escrita por causa dele
e por Ele e para Ele. Tudo é para o Senhor Jesus. E Deus, Ele criou o homem para que ele pudesse ter no homem a sua expressão. O homem, ele precisa expressar Deus. Mas como expressar Deus se nós estarmos lá, como fala em Efésios, mortos em nossos delitos e pecado? Como poderíamos expressar Deus se estávamos lá? A Bíblia diz que nós até éramos inimigos de Deus. Imagine, irmãos, a nossa condição caída. Como poderíamos expressar Deus? Como poderíamos ser a imagem e semelhança de Deus se nós estarmos numa condição até de inimigos de Deus? Mas aleluia, Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos salvou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque Ele nos amou. Foi o amor de Deus, o amor incondicional, que nos levou a ter vida. Jesus também falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Veja que como o Senhor é o caminho, veja como Ele é a vida. Irmãos, precisamos tocar nesse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toca nesse versículo e veja como o Senhor, Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é paz, Ele é alegria, Ele é prazer, Ele é o nosso sustento. Ele é tudo para nós. Eu não sei se os nossos ouvintes estão compreendendo, mas Deus, nessa era, Ele tem um objetivo, irmão. E o objetivo de Deus nessa era, na reta final dos tempos, é salvar o homem. Salvar o homem da eternidade de morte. Por isso Ele é o caminho. Por isso Ele é essa verdade. É a palavra de Deus. E por isso Ele é a própria vida. Em Efésios 2:5 ele fala: estamos nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Irmãos, precisamos tomar essa palavra como vida para nós. Precisamos receber essa palavra em nosso espírito e fazer dela um bom depósito. Não podemos cair como o povo judeu no mesmo erro, em examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e que eras que dão testemunho de mim, né? Como disse o Senhor. Mas no versículo 40 ele fala assim, de João 5: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Só o Senhor tem vida, irmão. O povo de Israel estava à sua frente a própria vida. Em João mostra capítulo 1, o verbo era Deus, e o verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor, cheio de vida. Mas infelizmente o povo judeu, eles julgavam ter nela a vida eterna, mas eles estavam diante da vida, mas não conseguiriam tocar, nem ver
nem experienciar, que nós não caiamos no mesmo erro. Vamos tocar na palavra de Deus como vida, irmãos. Vamos tomar o Senhor como nosso suprimento de vida diariamente. E o primeiro ponto é invocando o nome dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, trazendo assim a presença de Deus em toda a nossa situação, no trabalho, no lar, no escritório, em qualquer lugar. O caminho, irmão, é invocar o nome do Senhor, trazendo a sua presença para que nós possamos tocar no Senhor. Que essa palavra possa ter mudado nossos corações, irmãos, e que nós possamos ver a Bíblia de uma maneira revelada, em que Gênesis 1 ele fala sobre a vida, e que Deus evoluiu a vida até chegar à vida mais elevada, que é a vida humana. E além do Senhor nos colocar como uma vida mais elevada, o Senhor agora lhe deu a sua própria vida, para que por meio dela pudéssemos viver eternamente. Jesus é o nosso Senhor.